pessoal, primeiro, muito obrigado aí pelo convite, Ângelo, muito obrigado aí pelas palavras. Infelizmente, na pandemia, a gente não pôde se ver tanto quanto a gente marcava nossos encontros, nossas conversas. E obrigado, pessoal, aí, acho que o objetivo hoje, que nem o Ângelo falou, é desmistificar um pouco esse negócio do empreendedorismo e mostrar um pouco o que aconteceu e o que foi, como foi essa trajetória da Mobile. Acho que é importante sempre lembrar que a apresentação e a história da Mobile, o que eu vou mostrar aqui hoje, são coisas que serviram para a gente. Acho que eu sempre gostei de olhar a apresentação de cases de outras empresas, pensando em o que eu posso aprender, como que foi a experiência e o aprendizado para essa pessoa, ao invés e como que isso influenciou. Não são verdades absolutas, mas espero que possa ajudar um pouco. E o paralelo vai ser, eu vou contar a história e aprendizados à medida que a gente que foi acontecendo com a gente. Rapidinho. Bem, a Mobile nasceu, acho que o Ângelo falou rapidinho, a Mobile nasceu lá atrás, em 2010. Tudo começou um pouco antes, eu fui estudar engenharia no ITA, o Victor e o Mário, meus sócios, foram estudar na Poli, ninguém se conhecia. Eu fui trabalhar em consultoria estratégica na It Kearney, o Victor foi trabalhar na Bus, o Mário foi trabalhar na Ambev, e ainda nada da gente se conhecer, e as coisas elas começaram a se juntar, a convergir no MBA. Eu e o Mário, a gente virou bolsista da Fundação Estudar, só que o Mário foi para Harvard, eu fui para Kellogg, e em Kellogg eu conheci o Victor. Eu e o Victor, durante o período em Kellogg, a gente ficou 2 anos nos Estados Unidos, a gente montou uma empresa de tecnologia, vendeu essa empresa durante esse período, e começou a pesquisar aí coisas que a gente podia fazer para realmente fazer uma empresa aí no Brasil, alguma coisa que desse aí grande, que a gente queria fazer algo grande. Foi quando a gente encontrou o Wayfair. E o que chamou a atenção da gente naquela época foi que, cara, o Wayfair, a Amazon, ela dominava todos os setores dos Estados Unidos, todos, de móveis, de eletrônicos, CDs, e imóveis e artigos para casa, essa empresa pequena de Boston, ela conseguia concorrer pau a pau. Foi quando a gente se aprofundou no modelo e falou, pô, acho que cabe uma dessas no Brasil. E foi isso. O Brasil que a gente encontrou, 2010, 2011, para quem não é dessa época, essa capa da Economist, ela acho que é emblemática, né? Em 2010, ali, 2009, 2010, o Brasil tinha sido selecionado para sediar as Olimpíadas, Copa do Mundo. O mundo estava se recuperando de 2008 e o Brasil estava muito bem. Você via muitos estrangeiros, muitos jovens estrangeiros vindo empreender no Brasil, e esse mercado de tecnologia, de empreendedorismo, ele realmente começou a saltar. Mais ou menos. Naquela época, a gente desenhou o modelo de negócios da Mobile, começou a conversar com muitos fundos, e a gente sempre brinca que não deve desanimar, né? Essa é uma frase de um dos grandes VCs aí do Brasil, virou para a gente e falou, olha, a gente gostou muito de vocês, mas vocês não vão vender nenhum sofá pela internet, não dá para vender sofá pela internet, não dá para vender móveis pela internet, as pessoas querem tocar, ver, bem, foi por causa dessa resistência nesse começo do mundo de Venture Capital no Brasil, que a gente acabou olhando para fora, a gente encontrou a Rocket Internet, a Rocket tinha investido em modelos similares ao do Wayfair ao redor do mundo, e quando eles ficaram sabendo da nossa vontade de fazer isso no Brasil, chamaram a gente para Berlim e com muito poucas conversas, eles acabaram investindo. E aí, acho que o que essa primeira fase nos deu de aprendizado, eu gostaria de trazer para vocês. Capital sempre vai ser o maior problema de uma empresa de alto crescimento. Mesmo que você seja rentável, porque você sempre vai poder crescer mais, desenvolver mais, angariar mais se você tiver mais dinheiro. Então, assim, 3 coisas que a gente aprendeu desde sempre. Não deixa dinheiro bom na mesa. Você está levantando um round, o round está quase fechado, aparece alguém bom, claro, você sempre tem exceções, você precisa olhar a diluição. Mas se você tem o dinheiro de alguém bom na mesa, você acha que não vai te diluir demais, pegue, você sempre vai precisar mais. Segunda coisa, que esse é um mantra na Mobile, assim, a gente veio da Fundação Estudar, o Jorge Paulo, o Beto Marcel tem uma influência muito grande sobre a gente, e o Beto Secupira, ele tem uma frase muito importante, que é, custa que nem unha, você tem que cortar sempre. Hoje, 10 anos depois, a gente ainda faz reunião de orçamento base zero, revê todas as contas, olha tudo que precisa ser feito.
E uma coisa que a gente colocou na empresa, até por causa da situação, é criar uma cultura estoica. O que é uma cultura estoica? Tem muita empresa que nasceu com muito dinheiro, e aí, principalmente fora do Brasil, e aí você vê aquelas coisas de extravagâncias desde o início. Isso é ruim para a empresa. Acredite, uma mentalidade frugal, uma mentalidade de passar necessidades para a empresa, ela vai ajudar muito em como você vai moldar essa empresa para momentos de maior caixa. Mas continuando a Mob, 2012 e 2013. Então, para deixar exatamente, a gente começou a trabalhar no BP em 2010, a gente pegou o dinheiro no meio de 2011, o site foi ao ar no final de 2011, então 2012 foi o nosso primeiro ano fechado, e 2012 e 2013 foi um biênio louco, assim. De um lado bom, assim, o faturamento, ele literalmente, ele triplicava mês a mês. A gente não, nem nos nossos melhores sonhos a gente imaginava que isso ia acontecer. E a gente tinha bastantes ofertas para levantar uma série A e tudo mais. Mas do outro lado, os controles financeiros eram ruins, o centro de distribuição travava porque o volume era muito maior. Então, esses geralmente são os primeiros momentos que você tem que focar em arrumar a casa. Para nós, assim, foi o surgimento, foi quando a gente começou a desenhar o que seria a Moblilog, que é a nossa própria empresa de logística. Mas fora dos momentos que a gente tinha levantado capital, a gente tinha dia sim, dia também medo que a empresa ia falir na semana seguinte. É um momento realmente de montanha-russa. E aí o próximo aprendizado que eu trago, que eu acho que a gente se moldou bastante ali, é o modelo de cultura empreendedora. Parece clichê, mas aquele negócio, a cultura come a estratégia, é verdade. Mas o que é isso? Primeiro, e para nós, o que sempre funcionou? Trocar o pneu com o carro andando. Nada de grandes projetos, reuniões, meses de discussão para fazer alguma coisa. Pô, uma empresa pequena de alto crescimento, você precisa ir para cima, você precisa correr atrás, você precisa fazer, não vai dar certo, vai errar, mas você precisa trocar o pneu com o carro andando. A segunda coisa é, na Mobile você não diz não. São muito poucas as coisas que você diz não. A gente testa absolutamente tudo. Então você muda a cultura para, em vez de você dizer não, qual que é o melhor teste, qual que é o melhor experimento que a gente faz para testar essa hipótese, essa ideia, com o menor custo no menor tempo possível. E aí, assim, eu tenho que trazer aqui para isso o modelo de tomada de decisão do Jeff Bezos. Quem quiser se aprofundar, ele escreve isso numa das cartas dele, se eu não me engano, uma das primeiras cartas de 97, mas basicamente ele diz que depois de muito tempo, de muito olhar, ele viu que em empresas existem dois tipos de decisão. A decisão, aquela que ela é tipo uma porta uma porta giratória, você pode tomar ela, pode voltar, ela não tem tanta consequência, você consegue reverter ela rapidamente, e você tem aquela porta de cofre, aquela que uma vez que você tomou e fechou a porta é quase impossível de fazer. E aí ele diz que, não existem muitas empresas que sobrevivem tomando todas as decisões da empresa como a porta giratória, ou seja, aquela empresa que qualquer coisa que precisa decidir, do sócio, do investimento, do levantar capital, que é a porta giratória, não para e não pensa. Essas empresas, elas não existem, elas não duram. Mas existe um problema muito grande em empresas mais consolidadas de tomar todas as decisões como a porta de cofre, de todas elas demorarem horas e análises, fujam da parálise por análise. É importante saber distinguir quais são as decisões que você tem que tomar rápido, testar e trocar o pneu com o carro andando. Chegamos em 2014. Em 2014, a gente começou a passar por algumas mudanças. Assim. Primeiro de tudo, e acho que isso muita gente que conhece nossa história acaba perguntando e acaba não entendendo. O que aconteceu foi o seguinte, a Rocket ela tinha investido como um fundo de venture capital normal na Mobile e tinha trazido alguns outros fundos. No nosso caso, um fundo sueco chamado Kinnevik e alguns outros pequenos fundos europeus. Mas a Rocket tinha feito esse tipo de investimento nesse tipo de empresa em diversas empresas. Vocês podem ver aí nos logotipos, a Fab Furnish era na Índia, a Mobile Profi era a empresa da Alemanha que tinha esse modelo, a Zanui era na Austrália, aí tinham duas outras empresas menores, uma na Rússia, outra na Turquia, e em 2014 eles chamaram todos esses empreendedores de todas essas empresas e eles venderam para a gente assim, cara, vamos construir uma empresa grande, uma empresa global, a gente vai criar uma holding chamada Home24, essa holding Home24, ela vai ser a dona da empresa, a empresa operacional alemã, mas que vai ter todas vocês por baixo. A gente vai ter diversas sinergias para captar dinheiro, para conseguir abrir capital uma vez numa bolsa
mais fácil para a tecnologia, vai ter sinergias de custo, de receita, enfim. Vendeu o sonho. Em 2014 foi isso, a gente deixou de ter a Rocket como investidor direto e a gente passou a ser a subsidiária de uma empresa alemã chamada Home24. Pois bem, o que aconteceu? O problema que aconteceu foi que todas as empresas, exceto a Mobile e a Home24, faliram. Isso, assim, acontece com as startups, então 2 anos depois que isso aconteceu, as empresas faliram. E aí a gente acabou, durante um bom tempo, virando uma empresa brasileira de tecnologia e de e-commerce, que tinha como um sócio majoritário uma empresa alemã de tecnologia, também operacional, muitas vezes menor que a gente em alguns aspectos, e até para explicar para os investidores era complicado, porque a empresa na Alemanha e outra no Brasil. Mas por causa da estrutura, por causa da maneira que foi feita, foi isso que aconteceu. O que a gente não esperava, e aí eu acho que esse slide é um dos mais importantes da apresentação, é falar de pessoas. Ao longo desse período, o que a gente aprendeu? Os problemas vão vir, os problemas vão passar, é importantíssimo que você perceba, e aí não é só em contratação, mas você como fundador, você como diretor de empresa, que a empresa, pelo menos para a gente viu 4 diferentes períodos. Primeiro, a Mobile era um exército de estagiários. Éramos eu, Vitor Mário e um exército de estagiários. Estagiários de faculdades boas, caras empolgados, assim, muita experiência e aquele modelo, assim, urgência. A gente se metia a mão em tudo e tudo mais. No segundo momento, você começa a ter um problema. Você começa a precisar trazer especialistas. Você começa a trazer do mercado pessoas com alguma experiência e alguns estagiários vão ser substituídos, alguns vão crescer. E a gente como fundadores, a gente começa a perceber que eu não posso mais fazer aquele micromanagement, aquela gestão total de tudo. Os especialistas precisam de trabalho, de espaço para trabalhar. Passa mais um pouco, a sua empresa cresce mais, você vai chegar no terceiro, que é o modelo da profissionalização. Sabe aquele especialista que você conseguiu contratar porque você não tinha dinheiro, mas o cara acreditou no sonho? A empresa cresceu, a área de logística cresceu, a área comercial cresceu. Você precisa trazer alguém com mais experiência, você precisa trazer alguém com outros skills, com skill de liderança, alguém que conheça muito profundamente a indústria e as relações. Muitas vezes você tem que tomar as decisões difíceis, porque ou aquele estagiário ou aquele especialista que acreditou em você quando estava pequeno, ele precisa começar a reportar para um diretor de mercado. E essas situações elas começam a trazer politicagem na empresa. E você, como fundador e diretor, precisa se acostumar a... Você hoje não é a pessoa que mais entende de um dado assunto. Você precisa começar a tentar trazer e agregar valor como uma pessoa que conhece o negócio, como uma pessoa que viveu, mas que não tem aquela expertise tão focada naquilo que você trouxe um profissional. Afinal de contas, você trouxe um profissional. E mesmo assim, mesmo nessa a gente ainda está percebendo um quarto desafio, que a empresa cresceu, a empresa virou uma empresa de capital aberto, a empresa agora está no escrutínio dessas empresas da Bolsa, e você começa a perceber que mais do que simplesmente dar ouvidos aos profissionais, você precisa fazer com que certas áreas da empresa caminhem efetivamente sozinhas, que você tenha realmente só uma linha de reporte, que seja isso, que você trabalhe quase como um conselheiro em algumas áreas. Você ainda tem que ter um papel de decisor em estratégia, você ainda tem que se mergulhar quando você tem algum problema, mas você aprender a deixar a sua empresa andar com as próprias pernas e, eventualmente, se preparar para uma sucessão futura, é um quarto desafio e é algo bastante importante. Então, prepare-se. Vai ser um desafio muito grande, ele nunca vai passar. Mas, enfim, passado aquele ano de 2014, acontece isso. É um slide fúnebre porque esses foram os períodos fúnebres. A gente brinca que em toda história que a gente ouve, tem um amigo nosso que ele fala, empreendedorismo, quando dá certo, é um romance repleto de pequenas histórias de terror. E 2015 a 2017 foi isso que vocês estão vendo aí. Foi a nossa idade média. Se você perguntar para qualquer pessoa que estava nesse período da Mobile, 2015 começa com a crise ali por causa do Brasil. Em março daquele ano, um centro de distribuição nosso pega fogo. A gente de verdade achou que ali a Mobile ia acabar. Final de 2015, a Home24, que tinha levantado um dinheiro para o grupo, lembra? A nossa holding tinha queimado o dinheiro muito mais, não tinha mais dinheiro para a Mobile. A Mobile ainda não era uma empresa grande, a gente estava ali com um faturamento de 150, 200 milhões, sem dinheiro para investir, teve que parar o crescimento,
arrumar as alavancas para conseguir sobreviver, as vendas muito fracas, o impeachment machucou muito, culminou com o momento que a Home24 chegou a pensar se a gente não queria vender para algum estratégico assim, e o que a gente fez foi focar em um dia após o outro, parar, trabalhar, fazer o turnaround, olhar um pouquinho, melhorar um pouquinho cada dia. E final de 2016, começo de 2017, as coisas começaram a melhorar. 2017, as vendas começaram a vir. E como que por milagre a gente fechou 2017 com mais de 50% de crescimento ao ano em relação a 2016. Mas, de novo, toda a história, se você está nesse período, acredite, a humanidade teve, todas as empresas tiveram a Idade Média. E acho que o aprendizado desse momento, que eu não devia, eu acho que é uma coisa que eu e os meus sócios, a gente teve que aprender por si só, e a gente vê que não é muito falado, né? Você hoje viu aí a proliferação de cursos para empreendedores. Muitas vezes os empreendedores que eles mesmos não conseguiram nada na vida, mas tem cursos e tudo. Mas pouco é falado, acho que, da parte mental, tá? Da parte de resiliência, de como isso é importante no empreendedorismo. As empresas são pessoas, muitas vezes as empresas elas se alicerçam muito nas pessoas dos fundadores, e os fundadores são pessoas falíveis e que na nossa opinião, o que deu certo? Tem uma maneira de aliviar estresse, seja um esporte, seja uma meditação, seja um trabalho social. Você precisa, mas eu preciso trabalhar 20 horas por dia. Acredite, fora muito poucos períodos, é importante no longo prazo você ter uma válvula de escape. Faça alguma outra coisa, que você não vai ganhar dinheiro com ela, que você não... é algo para você aliviar o estresse. Segundo, crie uma rede de proteção. E aqui eu faço, e vou fazer por resto da vida um agradecimento aos meus sócios, eles são meus irmãos. Acho que no IPO a gente se agradeceu ali, chorou. Mas é isso, depois de 10 anos, vocês não são mais sócios, são irmãos, e eu vou te dizer, é engraçado como em algum momento um tá pior e os outros dois ajudam, em algum momento o outro tá pior e os outros dois ajudam. Pô, mas eu não tenho sócio. Arranja alguma pessoa, arranja um outro fundador de empresa, cria uma rede de proteção. Todo mundo vai ter um momento de desespero. E é importante que essa rede esteja armada para esse dia. E o último é não subestimar o valor de um mentor. Aí eu estou falando menos de alguém que está vivendo ali com você nas trincheiras, mas alguém que já passou por isso de alguma maneira. Seja um empreendedor na área, seja uma pessoa que você admira, seja um professor. Mesmo alguém que não seja profundamente conhecedor do seu negócio, alguém que pode te dar uma palavra, pode te dar alguma guia, alguma opinião sobre algo que ele passou no passado. Nós não tivemos muitos, mas a gente sempre valorizou muito aquelas pessoas com experiência que nos passavam alguma informação. Nos ajudou demais em alguns momentos. Continuando, 2018. 2018 a gente brinca que foi um ano que começou lá em cima e não terminou tão bem. Não sei se vocês se lembram, mas o fim da Idade Média, 2017, a gente cresceu 50% ao ano. A Home24 também acertou o caminho do crescimento depois de ter queimado o dinheiro. Final de 2017, todo mundo se surpreendeu, lucratividade, crescimento. E o mercado estava muito bom, o mercado de bolsa estava muito bom de tecnologia na Europa. Então, quando eles viraram para a gente ali final de 17, começo de 18, vamos tentar abrir capital. Da holding, né, do grupo Home24. Pô, perfeito. A gente estava vendendo bem, a gente ajudou muito o IPO. E, bem, foram 3, 4 meses ali de muito trabalho que culminou na abertura de capital ali dia 15 de junho de 2018 do grupo. A gente foi lá para a Alemanha, junto com eles, tem aí a foto. E naquele mesmo período a gente falou, vamos tirar nossas primeiras férias estendidas. Nós 3 somos apaixonados aí por futebol, pegamos e falamos, vamos aproveitar que a gente vai estar na Europa e vamos lá para a Rússia assistir um pouco a Copa do Mundo. Bem, e o resultado está aí, assim, final de 2018 não acabou num tom tão positivo quanto começou. A ação saiu ali super bem a € 27,60. Final do ano ela estava ali a 3 euros. E a Copa do Mundo, mesma coisa, assim, altos e baixos, montanha-russa de novo, aquela esperança, e o jogo com a Bélgica tirou toda a alegria ali do time Tite, que não perdia para ninguém. E aí, a gente chega em 2019. As ações da Home24 baixas, o Brasil com um espaço de tempo depois da Europa melhorando, 2019 é um ano mais forte para a economia, a gente crescendo,
o fato da ação estar baixa lá, a gente começou a parar e pensar e falar, poxa, talvez seja o momento da gente conversar com o pessoal da Home24 e falar que a gente vai começar a trazer investidores simplesmente para a Mobile, simplesmente para a empresa do Brasil. Porque em algum momento a gente tem que dissociar esse caminho. 2019 também foi o ano que, depois de alguns testes, a gente começou a nossa estratégia multicanal, a gente lançou a nossa primeira Mega Store ali na Marginal Pinheiros, na cidade de São Paulo. E foi um ano de bastante crescimento, foi um ano de muitas conversas estratégicas para captar dinheiro privado, e as coisas estavam caminhando super bem, até que em março de 2020 surgiu essa pandemia. Ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. Na Mobile também, acho que para muita gente do e-commerce, acho que foi aquela coisa, as primeiras 2 semanas depois do lockdown ou da paralisação do Brasil, foram semanas em que a gente achou que a empresa tinha ali mais 4, 5 semanas de vida. E depois desse susto inicial, a catapulta aí na conversão do setor digital, do setor de e-commerce, nos ajudou. A gente já estava fazendo o dobro de faturamento que a gente fazia em março. A gente teve um dos nossos melhores trimestres da história, o segundo trimestre do ano de 2020, e estava ali caminhando para terminar 2020 com quase R$1 bilhão de GMV. Foi quando a gente começou a retomar aquela nossa conversa de estruturas de capital, de trazer dinheiro para a Mobile. E foi quando a gente começou pela primeira vez a conversar sobre uma eventual abertura de capital. Antes da gente entrar nesse ponto, eu acho que uma coisa que nos perguntam muito é crescimento versus lucratividade. Pô, Marcelo, você mostrou períodos de idade média, períodos de crescimento. Qual que é o momento certo? Quando que eu piso no acelerador, quando eu seguro? E, de novo, essas são as nossas opiniões, o que funcionou para a gente, mas a maneira que a gente pensa é a seguinte, não se engane, uma startup tem que crescer e tem que crescer rápido. É por isso que investidores externos investem em startups e não no que a gente chama de business mom and pop, né, de business familiares pequenos, porque eles vislumbram que vão injetar capital, aquela startup vai usar esse capital para crescer muitas vezes e crescer muito rápido e vai ter uma transformação de capital muito grande. Então, assim, você pode passar sim, a gente passou por momentos, os números hoje são públicos, a Mobile ela cresce em média desde o primeiro ano fechado entre 40% e 50% ao ano, mas nós tivemos nossos períodos ali de quase estagnação, crescer 5%, 6%, 10% naquele período da idade média. O que você precisa entender é que crescimento é parte do jogo. Unit Economics, tá, mas e lucratividade? Aqui é um negócio engraçado, você precisa mostrar que você tem os seus unit economics ou os pontos de lucratividade da sua empresa na mão. Ele não precisa ser positivo, mas você precisa mostrar que você tem controle sobre eles e que está claro que, dada uma mudança de estratégia ou dado certas coisas que aconteçam, você consegue chegar nessa lucratividade. Mas o mais importante de tudo é você mostrar que você consegue fazer um plano aí de curto, médio prazo e bater metas. Bater meta é mais importante até do que crescimento e lucratividade. Eles são consequência. Mas você precisa mostrar para os investidores que você e sua empresa são uma empresa que batem metas. Isso vai fazer com que sua captação seja mais fácil e que você navegue mais fácil pelos períodos ruins e pelos períodos de depressão econômica. Mas, enfim, a gente, no final de 2020, começou um banco de investimento chegou para a gente e falou, olha, a gente ouviu que vocês estão captando no mercado, por que vocês não vão, por que vocês não buscam o mercado de capitais? A primeira conversa, ela pareceu uma coisa super viajante para a gente, falou, cara, nem a pau, a gente é pequeno, não sei o quê. Mas a gente começou a conversar com outro banco e outro banco, eles começaram a mostrar que tinham empresas do mesmo porte, do mesmo tamanho da Mobile, às vezes até com uma história de menos crescimento, menos tamanho, menos lucratividade, que tinham acessado a Bolsa. Acho que traçaram um paralelo que, olha, a Bolsa do Brasil se desenvolvendo, ela tende a seguir o que você vê numa Bolsa americana, numa Bolsa de Londres, empresas de tecnologia de tamanho aí médio para o tamanho médio, pro tamanho das empresas antigas listadas, e entrando num modelo de novo mercado, de transparência, com investidores de capital de empresas públicas acostumados com esse vale de lucratividade, mas um crescimento acelerado. E aí eu vou te dizer que não teve muita coisa, pessoal, assim, dada a pandemia, trabalhando dessa sala de casa, meus sócios das salas dele,
A gente ficou 5 meses conversando com o investidor, trabalhando com advogado, auditor, e quando a gente piscou, passaram aí 5 meses, chegou dia 5 de fevereiro de 2021, que é um dia que com certeza entrou na história aí de todas as pessoas que participaram, mas principalmente minhas, do Vitor e do Mário. A gente abriu capital no Novo Mercado, na Bovespa. O primeiro dia de estreia, a bolsa subiu, a ação subiu quase 30%. O mercado de capitais é louco, então eu evito ficar olhando de hora em hora o preço da ação. Acho que toda empresa de capital aberto está sofrendo agora, mas foi um dia de muita felicidade. E uma coisa que perguntam muito para a gente tá, mas é a minha empresa, e vale a pena abrir capital para a minha empresa, e por quê? E eu acho que o que a gente quis trazer, assim, é um aprendizado que a gente está tendo aqui agora, é algo recente, mas o mercado de capitais para empresas de tecnologia, para startups que vieram, cresceram, tudo mais, ele é muito interessante. O ano de 2020 e 2021, ele viu essa enxurrada e, na nossa opinião, ele é muito bom. Por quê? O mercado de capitais é uma ótima solução para todos, pessoal. Assim, seus investidores lá de trás, eles vão ter acesso à liquidez, você dá chance de novos investidores, pessoas muito inteligentes, que não investiam em empresas privadas, entrarem e poderem te ajudar. A parte de governança, os seus funcionários, os stock options, você mostrar que dá sim para fazer dinheiro, que dá sim para você criar um patrimônio como empresa de tecnologia. A segunda coisa de abrir capital, não se enganem, é muito, muito trabalho, antes, durante e depois. Tão importante quanto o tamanho, a sua empresa está redonda. Então, tanto em obrigações com o governo, a contabilidade da sua empresa, os controles, para você ter controles não só da parte financeira, mas dos números, dos processos, você precisa fazer esse trabalho. O trabalho durante, ele é um trabalho insano, são 5 meses com várias viradas de noites, reuniões de 100 pessoas numa sala de Zoom, e infinitas conversas com investidores. Assim, a gente não anotou ali, mas entre 200 e 300 fundos, desde o primeiro lá de trás até o último, e em pessoas que você tem que ir ali 20, 30 minutos para passar 10 anos de empresa. E, finalmente, aquilo que eu falei para vocês, assim, acho que um dos aprendizados é não ficar escravo do preço de tela. O mercado, o Warren Buffett diz, né, o senhor mercado, ele tem suas peculiaridades. Acho que é importante continuar trabalhando para bater meta, crescer, entregar lucratividade. Você tem uma necessidade agora de transparência, de governança, de reporte, mas entender que se a sua ação cresceu 10 vezes no último mês, isso não é porque a sua empresa cresceu 10 vezes no último mês, e se ela caiu 10 vezes, não é porque a sua empresa perdeu 90% do valor. É porque o mercado ele não é totalmente racional, e que é importante você continuar trabalhando como você trabalhava antes, para construir uma empresa sólida, para fazer com que clientes, colaboradores e fornecedores estejam ali felizes e integrados, e mais do que tudo, se divertir e criar algo que te dê orgulho, que faça parte do seu legado. Enfim, e aí o pessoal pergunta muito daqui para frente. Assim, a gente foi super treinado pela nossa agência, pelo pessoal de media training. A gente tem que tomar muito cuidado com falar coisas para o futuro. Então, eu trouxe aqui para vocês, em primeira mão, o slide que a gente tem falando de futuro, que a gente apresentou para todos os fundos que a gente conversou no Roadshow. Eu peço desculpa que ele está em inglês, mas basicamente é isso que a gente mostrou, o que a gente vê no próximo futuro da Mobley. E primeiro pilar a gente vai continuar aí capturando esse crescimento estrutural do mercado de e-commerce, da penetração, junto com o nosso crescimento da nossa estratégia multicanal, que a gente tem uma certeza muito grande que é a estratégia certa do nosso setor. A gente vai continuar fazendo muito desenvolvimento da nossa plataforma, seja na parte comercial, seja na parte de tecnologias, que a gente acredita demais que seja o caminho para cada vez mais aumentar a penetração e diminuir o atrito da compra. E, de novo, novos mercados, a gente está sempre aí com novas ideias dentro da empresa, a gente é uma empresa empreendedora, a gente sim pensa em M&A, em compras inorgânicas, seja de parceiros, seja de concorrentes, e quem sabe no futuro que não é tão no curto prazo, mas é no médio e longo prazo, expandir e fazer a Mobley virar uma marca não só brasileira, mas uma marca na América Latina. Acho que a gente vai ter um tempinho agora para as conversas. Acho que era isso que eu queria passar.
Obrigado aí pelo tempo. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!